Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Kaique. Essa live está sendo transmitida do perfil do Instituto Rafael Kaique no Instagram e também fica disponível aí no meu canal no YouTube, Professor Rafael Kaique. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque sempre eu estou lançando aqui lives, vídeos de dicas em Geografia e História Regional e também atualidades para concursos aí do Brasil inteiro. Você que vai fazer o concurso da Câmara Municipal de Goiânia, as provas inclusive já estão aí se aproximando, serão realizadas agora no início de setembro, viram que lá a gente tem a matéria de Geografia e História de Goiás e de Goiânia. Só que a banca UFG, por ser uma banca acadêmica, ou seja, as questões de Geografia e História de Goiás e de Goiânia serão elaboradas pelo próprio corpo docente da instituição, inclusive pelas últimas provas aí que a banca aplicou, tivemos o concurso da Saneago, tivemos o concurso também da Secretaria de Educação de Goiânia, eu percebi que a gente está tendo um peso muito significativo para questões contemporâneas. Então essas questões estão sendo elaboradas sobretudo por docentes da geografia e questões atuais. É uma característica muito importante para quem vai fazer esse concurso. Nós vamos encontrar muitas questões relacionadas à atualidade de Goiás e de Goiânia. Antes de começar a fazer aqui toda a abordagem de assuntos que podem ser cobrados, eu já fiz esse vídeo, inclusive no concurso Saneago, sugeri algumas temáticas e elas foram cobradas nas provas. Separei aqui temas impactantes de atualidade de Goiás, atualidade de Goiânia e também temas transversais relacionados à cultura, relacionados a rituais, a comemorações, tanto em Goiás e também em Goiânia, porque questões simbólicas também estão sendo cobrados por essa banca. Esses temas que eu vou comentar agora serão abordados com maior profundidade, ou seja, eu vou fazer simulações, eu vou apontar o que é importante em cada um desses temas. No meu aulão presencial que vai acontecer agora, no dia 31 de agosto, a turma começa às 7 horas da noite, vai até mais ou menos 8h30, 9 horas da noite. Será realizado no Colégio Arquitempos, fica lá na Rua 15 com a Rua 20, no centro de Goiânia. É um aulão presencial onde eu vou apontar todos os itens em Geografia e História de Goiás e Goiânia, fazer toda uma contextualização histórica e geográfica dos fenômenos que acontecem aqui no estado de Goiás, simular questões e também vou apontar essas temáticas que podem ser cobradas na prova no domingo, no dia 2. Então você que é aqui de Goiânia, você que está chegando em Goiânia na sexta-feira, participa aí do meu aulão, a gente já está no segundo lote de inscrições, está custando R$40 esse segundo lote. Você pode fazer a sua inscrição pelo WhatsApp, no 62 993339697 ou também no site do Instituto Rafael Kaique. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E a segunda orientação que eu vou passar antes de começar a fazer a discussão, o pessoal está me perguntando, eu ainda consigo estudar Geografia e História de Goiás e Goiânia para a prova que vai acontecer no dia 2 de setembro? E a minha resposta é, depende da forma como você vai estudar, da metodologia que você vai utilizar. Para isso, eu tenho disponível um curso exclusivo em PDF esquematizado em Geografia e História de Goiás e de Goiânia. Esse curso, inclusive, já ajudou milhares de pessoas a fechar essas questões. Está na 4ª edição, uma edição atualizada, ampliada, com vários conteúdos inéditos. Preço super especial e você vai receber com o curso em PDF um cronograma para estudar todos esses itens em 10 dias. Então você consegue sim, inclusive tem candidatos que estudam meu curso até com menos de uma semana. Dá para você virar o jogo, você que tem interesse em adquirir também, né? Aí embaixo na descrição o site do Instituto Rafael Kaique, tem aí os canais de atendimento. Esse vídeo que está sendo transmitido aqui do perfil do Instituto Rafael Kaique será lançado mais tarde lá no meu canal, no YouTube. Inclusive eu quero agradecer a todos que estão acompanhando os meus vídeos aqui pelo YouTube. Muito obrigado pelos comentários, pelos likes também nos vídeos. Compartilhe os vídeos aí em seus grupos, com os amigos concurseiros. E, de novo, eu repito, né? Não deixa de se inscrever aqui no canal, se inscreve, ativa o sino aí também, porque assim você vai sempre receber as minhas atualizações. Eu sempre estou fazendo então esses vídeos aqui, comentando temas, analisando questões. Eu não trabalho com aulas no YouTube, eu não disponibilizo aulas no YouTube porque elas ficariam desatualizadas. Então eu prefiro gravar algo atualizado comentando temáticas. Isso é muito mais eficaz na minha opinião. Então vamos lá, pessoal, começando. Se vocês pegarem a prova do concurso Saneago, vocês vão notar que as questões de Geografia e História de Goiás
seguiram um padrão muito específico. Diferente de outras bancas, a CESP, a Funrio, a Segplan, a própria banca UEG, a banca UFG ela possui uma especificidade de abordagem desses conteúdos. Ela tem dado ênfase principalmente em temáticas contemporâneas, então nós vimos lá na prova dos concursos anteriores, monumentos de Goiânia, a questão do abastecimento em Goiânia, o encontro de culturas lá na Chapada dos Veadeiros. Então são temas muito pontuais e muito específicos e são temas relacionados às pesquisas acadêmicas que são desenvolvidas dentro da instituição. Eu repito, as questões de Geografia e História de Goiás são elaboradas pelos próprios docentes da universidade. Então são eles os responsáveis por fazer aí as questões a partir das suas próprias pesquisas. E nós vamos encontrar esse padrão também se repetindo na prova do concurso Câmara Municipal de Goiânia. Ela pode abordar questões de aspectos históricos de Goiás? Pode, inclusive ela cobrou uma questão na prova Saneago do Bandeirante, associando o monumento do Bandeirante ao processo de exploração econômica do território goiano. Ela pode sim trazer algo relacionado à história de Goiás, mas isso vai vir de uma maneira contextualizada, muito pontual e correlacionada a um outro aspecto. Separei então essas temáticas que eu vou discutir com vocês. Eu não vou fazer aqui um aprofundamento, vou apenas pontuar esses temas para vocês, apontar o que é importante em cada uma dessas temáticas. Pode ser cobrado também, dentro dessa minha análise, questões relacionadas à própria Câmara Municipal de Goiânia. Se a gente pegar lá a prova, Secretaria de Educação de Goiânia, caiu uma questão sobre educação. Prova da CELB, caiu uma questão sobre produção de energia no estado de Goiás. E a prova da Saneago, caíram questões sobre o abastecimento, sobre a questão também da disponibilidade hídrica no estado de Goiás. Então é muito provável que a banca também faça isso na prova Câmara de Goiânia, cobrando alguma temática relacionada à atuação, à história da Câmara Municipal de Goiânia, por exemplo. A primeira temática que eu quero destacar aqui é o aumento no registro dos casos de feminicídio no estado de Goiás. O estado de Goiás lidera o ranking de segundo estado com maior número de registros de casos de feminicídio, que é o homicídio de mulheres. E não só feminicídio, eu também destaco aí a violência contra a mulher. A gente tem tido um aumento no registro dos casos. E dentro da instituição da Universidade Federal de Goiás, existem vários núcleos de pesquisa, tanto na geografia, tanto na história, em outras áreas também, como no direito, que discutem essa problemática. Então, sim, pode aparecer uma questão apontando esse aumento, foi um aumento de 82% no registro desses casos aqui no estado de Goiás. A segunda temática é uma temática relacionada a aspectos culturais, aspectos arquitetônicos e artísticos da cidade de Goiânia, que é a revitalização da Praça do Trabalhador. A Praça do Trabalhador começou a ser revitalizada no ano passado pela Prefeitura de Goiânia. As obras estão em execução. A Praça do Trabalhador está localizada na região central de Goiânia, na antiga estação ferroviária. E por isso a necessidade de revitalização, porque nós temos lá na Praça do Trabalhador o prédio original da estação ferroviária quando os trilhos chegam na capital na década de 50. E essa área ficou totalmente abandonada, deteriorada com o tempo. E ele é um patrimônio artístico da cidade de Goiânia porque nós temos na estação ferroviária elementos do Art Deco, que é aquele estilo arquitetônico, estilo artístico que tem priorizado formas, prioriza também linhas e traços. A própria estação ferroviária, para quem olhar uma fotografia, vai ver que ela se assemelha a um bule. Vamos agora à próxima temática que eu separei, que é o BRT. O BRT começou a ser construído aqui em Goiânia no ano de 2015. As obras ficaram paralisadas até o ano de 2017. Foram retomadas agora no início de 2018 pelo atual prefeito aqui de Goiânia, o Iris Rezende. É uma obra que vai interligar tanto a região norte, Terminal Recanto do Bosque, até a região sul, lá em Aparecida de Goiânia. Então a gente tem aí dois extremos aqui na capital, sul, norte, e vai com certeza otimizar, melhorar o trânsito nessa região. A previsão é que a obra seja entregue ainda no ano de 2019. Era para ser entregue, ter sido entregue no ano passado, mas devido a problemáticas relacionadas a questões jurídicas, aos contratos que foram firmados com as empreiteiras e também recursos financeiros, ela ficou parada por um tempo.
Destaco outra temática, que é o fotógrafo Hélio de Oliveira. Muita gente não deve nem conhecer Hélio de Oliveira. Ele foi o primeiro fotógrafo oficial da cidade de Goiânia. Inclusive, o Hélio de Oliveira ainda está vivo. Ele tem um acervo com fotografias icônicas do início da construção de Goiânia. Ele trabalhou no Jornal Popular, ele foi fotojornalista do Jornal Popular por muito tempo. E, além de ter fotografado o início da construção de Goiânia, o Hélio também fotografou o início da construção de Brasília. E, inclusive, ele tem aí várias exposições, livros publicados e fomenta pesquisas acadêmicas. Então, pode sim ter questões relacionadas ao trabalho desse fotógrafo, que é importante para o registro histórico da cidade de Goiânia. Esse ano também a gente teve a criação das universidades de Jataí e de Catalão. Elas foram criadas oficialmente no mês de março desse ano. Antes eram regionais da Universidade Federal de Goiás, era o campus de Jataí e o campus de Catalão. Agora são universidades autônomas, universidades federais dessas duas cidades. E por que eu estou destacando essa temática? Porque a banca UFG, que é a banca responsável pelas questões de Geografia e História de Goiás, ela está inserida nesse contexto das duas universidades, a Universidade Federal, que antes eram regionais da instituição. Então, é uma temática muito importante no que diz respeito à educação pública no estado de Goiás, porque a gente está tendo agora uma polarização dessas universidades federais aqui no estado. Agora eu vou destacar para vocês duas temáticas relacionadas à Câmara Municipal de Goiânia, e aí eu faço uma correlação, uma contextualização entre a atuação da Câmara Municipal de Goiânia com aspectos geográficos da cidade de Goiânia. Nesse caso aqui, um dos aspectos é mobilidade urbana e também atualidades. Foi aprovado agora, nesse mês, então é algo muito recente, um projeto para a criação do ônibus rosa. Isso foi noticiado aqui nos jornais da cidade, também no noticiário regional e nacional. A proposta de criação desse ônibus rosa, que foi aprovado, inclusive, o projeto, prevê uma frota exclusiva para as mulheres, principalmente aí nos períodos de maior fluxo de passageiros, para evitar toda aquela situação que tem ocorrido. A gente sabe que isso ainda acontece, casos de abuso, enfim. Então foi aprovado, é um assunto da atualidade, está relacionado à Câmara Municipal de Goiânia. Outro projeto que foi aprovado também agora, nesse mês, é um projeto muito importante no que diz respeito à atuação da Câmara, que é o primeiro hospital veterinário público da cidade de Goiânia. Esse hospital tem como principal objetivo atender animais abandonados, principalmente gerenciar e também acolher os animais que estão abrigados em ONGs aqui da cidade de Goiânia e da região metropolitana de Goiânia, também do estado de Goiás, e também atender animais de proprietários de baixa renda. Então é um assunto muito importante também no que diz respeito à atuação da Câmara Municipal de Goiânia. Ainda falando sobre a mobilidade, eu falei agora do projeto do ônibus rosa, quero falar também do eixo Anhanguera. Eu destaquei essa temática, inclusive, lá no concurso Saneago. Quero destacar aqui novamente, porque o eixo Anhanguera ele teve uma expansão. Ele antes atuava apenas aqui dentro da capital, um corredor ligando aí as regiões leste e oeste, principalmente, né, até ali o extremo norte de Goiânia. E agora o eixo Anhanguera chega em outros municípios aqui da região metropolitana de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e Goianira. O que isso significa para a capital? Um aumento expressivo no fluxo de passageiros, como também um aumento dos fluxos migratórios diários, que são aqueles fluxos migratórios que nós chamamos de fluxos pendulares. A capital Goiânia tem uma população estimada em 1,5 milhão de habitantes. Com a expansão do eixo Anhanguera, que recebe principalmente trabalhadores, estudantes que saem dessas cidades que estão aí na região para desempenharem as suas atividades aqui na capital, essa população, tem estudos que apontam, ela chega a dobrar. Então o eixo Anhanguera, a expansão do eixo Anhanguera dinamizou os fluxos populacionais aqui em Goiânia. Destaco também aqui, ainda falando sobre a capital, as enchentes, as inundações que acontecem todos os anos em Goiânia, principalmente no período de chuvas, que vai do final do ano até o início do ano, o período compreendido como verão, que é o período climático chuvoso aqui no estado de Goiás, e Goiânia possui algumas regiões, algumas localidades que apresentam
essa problemática que são as enchentes, principalmente em ocupações irregulares nos limites da cidade, nas áreas aí mais periféricas da cidade. Essas pessoas que não possuem condições de habitar em outros locais estão morando aí de forma precária e irregular nessas áreas que são consideradas áreas de risco. A crise hídrica é uma outra temática que eu puxo dentro do que diz respeito à questão dos recursos hídricos em Goiânia. A gente também passa, se a gente tem lá no período de chuvas, final do ano até início do ano, problema com as enchentes e as inundações, agora no período de seca, que vai justamente agora do mês de junho até chegar ali em novembro, problema de crise hídrica na capital, crise de abastecimento. Inclusive, ano passado foi inaugurado um novo sistema produtor de água para a capital e também para cidades que estão na região metropolitana, que é o sistema produtor Mauro Borges, transpondo o Ribeirão João Leite. A gente já tem o Rio Meia Ponte como principal rio que abastece a capital e foi necessário aí a criação de um outro sistema produtor. Mas isso não está sendo suficiente porque todos os anos nós temos o registro de crise hídrica, falta água em vários bairros da região metropolitana de Goiânia e também na própria capital. Destaco também para vocês, dentro do contexto da própria Câmara Municipal de Goiânia, a história da Câmara Municipal de Goiânia. Ela foi fundada no ano de 1935, ou seja, quando foi oficializada a transferência da capital. A criação da Câmara Municipal de Goiânia foi através de um decreto publicado pelo governador do estado de Goiás, o doutor Pedro Ludovico Teixeira. Falando ainda sobre mobilidade, eu quero destacar o Expresso Pequi, ou também conhecido aí como Expresso Goiânia-Brasília. É uma obra que vai ligar Goiânia até a capital federal. A gente sabe que nós temos aí uma dinâmica de fluxos diários e intensos via BR-060, BR-153, tanto da capital de Goiás, Goiânia, até a capital federal, Brasília, demandando a necessidade de um meio de transporte eficiente e mais rápido. O Expresso Pequi ou Expresso Goiânia-Brasília, ele vai facilitar o deslocamento, otimizar o tempo de deslocamento. A previsão é que esse deslocamento seja realizado em torno de 1 hora e percorrendo aí 200 quilômetros aproximadamente. Ainda não começou a ser construído, é um projeto, depende ainda de recursos tanto do governo federal, da União, do próprio governo do DF e do governo do estado de Goiás. Destaco agora uma temática relacionada ao meio ambiente, inclusive como é uma banca acadêmica e as questões estão vindo muito com o peso de geografia de Goiás, estão sendo elaboradas principalmente pelo corpo docente de geografia da Universidade Federal de Goiás. Tivemos aí nas 2 últimas provas do centro de seleção temáticas relacionadas ao meio ambiente. E quando elas aparecem, não são temáticas, por exemplo, qual que é o clima do estado de Goiás, qual que é a dinâmica hídrica do estado de Goiás. Não é dessa forma que elas serão cobradas. Serão cobradas questões mais contemporâneas relacionadas às problemáticas ambientais do estado de Goiás, o uso e ocupação do solo, o uso dos recursos hídricos, o desmatamento do cerrado, por exemplo. E eu destaco dentro dessas problemáticas o assoreamento e a desertificação no rio Araguaia. Vou explicar esses 2 termos aqui, que são termos da geografia. O assoreamento é o processo em que o rio começa a acumular sedimentos, como por exemplo areia. Isso está acontecendo lá no rio Araguaia, devido à poluição, à agricultura também. Esses sedimentos chegam até o rio, eles são levados pela água até o rio. Tem vários trechos no rio Araguaia que estão com bancos de areia, formando-se aí verdadeiras ilhas de areia. Isso está impedindo, inclusive, a navegabilidade lá no rio. E também a desertificação. O próprio nome já nos indica desertificação, tem a ver com deserto, áreas que antes possuíam riqueza, tanto biológica, ecossistemas, elas perdem essa riqueza biológica e se tornam verdadeiros desertos, vão perdendo fauna e flora. Isso também está acontecendo lá no rio Araguaia, no Vale do Rio Araguaia, principalmente pela ocupação irregular, a pecuária e a captação do uso da água de forma irregular para a agricultura. Ainda falando de temáticas ambientais, por que não falar da poluição no rio Meia Ponte, que é o principal rio que abastece a capital? Já temos estudos aqui, estudos realizados inclusive pela instituição, pela UFG, apontando que se essa dinâmica de poluição continuar, em aproximadamente 20 anos, nós não poderemos ter o rio Meia Ponte como um rio fornecedor do abastecimento em Goiânia. Então é um caso sério. A poluição no rio Meia Ponte tem sido ocasionada, sobretudo,
pela ocupação na margem do rio, pela poluição de indústrias e residências e o desmatamento das matas ciliares que acompanham o rio, que são as matas de galeria. Um assunto relacionado à cultura, relacionado aí a símbolo, a questão simbólica também é uma temática, inclusive é uma temática que eu pesquiso, né, no âmbito das minhas pesquisas acadêmicas, que são os marcos em Goiânia. Nós tivemos aí questões nas provas anteriores cobrando monumentos. A banca pode continuar cobrando sobre marcos. Eu destaco a Praça Cívica. A Praça Cívica é o marco da construção de Goiânia. Ela foi o primeiro local a ser delimitado lá na década de 30, né? Lá em 1932, 1933, quando começa a construção de Goiânia. E nós temos na Praça Cívica, porque ela é um marco. Quando Pedro Ludovico Teixeira chegou aqui na região para conferir a região que havia sido escolhida para construir a capital na década de 30, a localidade que ele demarcou para a construção foi onde hoje é a Praça Cívica, a principal praça pública da cidade de Goiânia. Inclusive, ele marcou o local, ele demarcou o local com o esqueleto de emas, porque aqui eram áreas de cerrado, eram fazendas, e nós tínhamos esses animais típicos do cerrado, e havia ali um esqueleto de emas e ele demarcou isso. Esse esqueleto de emas, fazendo uma releitura mais atual, ele está presente em um monumento lá na Avenida 85, que são 3 espetos, né, 3 estacas, fazendo aí uma alusão a esse fato histórico em Goiânia. Então a Praça Cívica é um dos marcos de construção de Goiânia. Eu destaco também o monumento às 3 raças, caiu uma questão sobre isso lá na Saneago, mas pode vir contextualizado, por exemplo, num cunho mais populacional e étnico, porque o monumento às 3 raças, da Neuza Moraes, representa a construção do povo goiano, né, a consolidação do povo goiano através das 3 raças, o indígena, o europeu e também o africano. Outro assunto importante, voltando à questão ambiental, eu destaco aí o desmatamento do bioma cerrado. Nós tivemos aí uma notícia recente apontando que o desmatamento diminuiu num período de 10 anos aproximadamente 40%. Porém, ainda é a principal problemática ambiental no estado de Goiás, o desmatamento do bioma. Existem alguns estudos que apontam que nós temos apenas 30% de cobertura vegetal original de cerrado no estado de Goiás. Então, mais de 70% foi desmatado em decorrência da agricultura, da pecuária, da industrialização e também da urbanização. Falando agora sobre questões culturais, quero falar sobre escritores goianos que possuem produções literárias significativas, porque essas produções abordam tanto o estado de Goiás e a cidade de Goiânia. O Bariani Hortêncio, ele possui vários contos sobre, principalmente, o início da formação do estado de Goiás, século XVIII, século XIX, a pecuária em Goiás. As obras dele versam, sobretudo, sobre esse período histórico no estado. Cora Coralina, que é a poetisa goiana, né, de destaque, a maior poetisa goiana que nós temos. Nós temos também produções da Cora Coralina que versam sobre Goiás e principalmente sobre a cidade de Goiás, foi onde ela viveu boa parte da sua vida. E eu destaco, por último, o Eli Brasiliense. O Eli Brasiliense possui um livro, um romance chamado Chão Vermelho, ele também possui outras obras literárias, mas especificamente o Chão Vermelho fala sobre o início da construção de Goiânia. Então são autores que podem ou ser cobrados questões que saem das suas produções literárias, ou também sobre a obra desses autores em geral. Ainda falando sobre cultura, falar sobre os artistas plásticos aqui é importante. Ciron Franco, ele tem obras principalmente contemporâneas, abstratas, ele tem aí algumas esculturas, algumas instalações em Goiânia, inclusive a mais recente do Ciron Franco é o monumento que ele tem lá na Praça Cívica, Espelhados, Carajás, que é uma leitura, que é uma projeção de temporalidades do estado de Goiás, o período inicial, o período contemporâneo e o futuro no estado de Goiás. E o Poteiro também é um artista muito importante, um ceramista do estado de Goiás, as suas obras também versam sobre a cultura goiana. E destaco a Goiandira do Couto. A gente está tendo muitos estudos sobre essa artista plástica, ela viveu em Catalão e boa parte das telas da Goiandira do Couto retratavam o cotidiano, retratavam a paisagem urbana da cidade de Goiás e da história do estado de Goiás. Mais recentemente eu quero destacar, o ano passado foi
o marco de 30 anos do Césio 137, do acidente radiológico que aconteceu aqui em Goiânia. Eu destaquei essa temática aí na live da Saneago, vou destacar aqui novamente. Nós tivemos esse acidente, né, que é um acidente que marcou a capital. Uma cápsula foi abandonada lá na região central de Goiânia, de um aparelho de raio-x. Alguns catadores de recicláveis encontraram essa cápsula, abriram ela e foram espalhando o pó que era luminoso por várias localidades aqui da região central de Goiânia. E a gente teve aí, inclusive, a morte das pessoas que tiveram contato com esse elemento Césio 137. Então é uma temática muito importante, vale a pena vocês pesquisarem e, né, no meu aulão eu vou aprofundar isso também. Para finalizar aqui essa participação minha, finalizar essas minhas orientações, vou destacar prédios históricos em Goiânia. E 3 prédios históricos que ganham destaque aí, que é o Teatro Goiânia, foi construído dentro do contexto do estilo arquitetônico Art Deco, faz parte inclusive do batismo cultural da cidade, foi um dos prédios mais importantes inaugurados lá naquele período. O Grande Hotel também, lá na Avenida Anhanguera, aliás, na Avenida Goiás, né, próximo à Avenida Anhanguera. E, por último, a Igreja Matriz. A Igreja Matriz é a igreja lá da Rua 10, né, próximo ali ao setor universitário. Por que a Igreja Matriz? Porque é um prédio histórico que tem várias temporalidades e também várias características arquitetônicas. Tanto o Art Deco como também o neogótico, o modernismo. Então, é um prédio histórico que possui aí essa especificidade também. Pessoal, é isso. Trouxe para vocês esses assuntos. Claro que a gente tem aí outros assuntos que podem ser cobrados. Como eu disse para vocês, vou abordar esses assuntos no meu aulão presencial, o aulão gabaritando Geografia e História de Goiás e Goiânia, que vai acontecer no dia 31 de agosto, informações aqui na descrição. Tem também o meu curso, que ainda não adquiriu, essa é a sua oportunidade. Quero desejar para vocês uma excelente prova lá no dia 2 de agosto e até as próximas lives, os próximos vídeos comentando mais assuntos de Geografia e História de Goiás.